Beleza? Lá em Salmos capítulo 45. É ali que nós vamos começar. Fica tranquilo que o culto não vai terminar meio-dia não, eu estava brincando, tá? A palavra vai ser breve, vai ser direta, em nome de Jesus, e aí nós já vamos participar da Santa Ceia. Se bem que se terminasse, você ficou ontem 1h30 assistindo o jogo, 1h40 assistindo o jogo do Brasil, só para passar raiva, e ficou lá, não ficou? Por que você não pode ficar no culto? Não ficou, irmão, perdeu nada. Quem foi dormindo perdeu nada. Não é? Aí 1h30 de culto é muito? Não, irmão. Não, acho que não, com certeza. Você está sendo abençoado aqui, você não está passando raiva não. Te dou um conselho, o dia que tiver jogo no domingo, não fica não, que você vai passar raiva. Você vai lembrar de mim. Vem para a igreja. Crente que troca culto por seleção, você não é crente não, você tem que se converter. Amém? Ah, é dia de culto. Ô pastor, é dia de jogo. Aí você vai ganhar o que com o jogo? Hã? Aí a hora que a coisa pegar, você vai lá orar pro Neymar. Neymar, vê se ele te ajuda. O Neymar não vai te ajudar não, né? Então não deixa culto não. E outra, né? Eu gosto, não é errado. Ontem mesmo estava lá assistindo, estava eu com a minha filha, minha esposa lá passando raiva, nervoso. Mas é gostoso, só que Deus tem que estar em primeiro. É o culto ou o jogo? Então o jogo fica gravado, lá não fica no YouTube hoje? Assisto depois. Eu pego os melhores momentos, não passo raiva, pronto. É assim. Vamos lá então, Salmo 45:1, quem achou diga amém. Diz assim, ó: o meu coração ferve com palavras o quê? Com palavras boas. Fala do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Veja, que revelação que Deus tem para nós aqui, pastor. Quando o salmista está dizendo aqui, ó, o meu coração ferve de palavras boas, que são as palavras boas? É a palavra de Deus. Irmão, nosso coração precisa ferver com palavras boas. O que é ferver, pastor? Eu gostei da tradução da Bíblia NVI, coloca ali para mim. A Bíblia NVI fala assim, o meu coração vibra, acho que é isso. O meu coração vibra com palavras, com palavras boas. Mudou? Não mudou? Põe lá para mim, a Bíblia NVI, se eu não me engano. Ele fala assim, o meu coração vibra lá, com o meu coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei. Hoje para nós o rei é Jesus, diga glória a Deus. E quando Deus fala com você, o teu coração tem que ferver, tem que vibrar, irmão. Tem gente que escuta a palavra de Deus e ela entra por aqui e sai por aqui. Não tem como você viver uma nova história assim. Por quê? Como que começa uma nova história? Repete assim comigo, fala assim, ó: toda história, antes de ser vivida, tem que ser escrita. Antes de ser contada, tem que ser escrita. E onde essa história que você quer viver tem que ser escrita lá primeiro para depois você viver aqui. Onde que é? Lá no céu. Lá no mundo espiritual, se você não escrever primeiro essa história lá, você nunca vai vivê-la aqui. Está entendendo, sim ou não? Funciona desse jeito. Tem gente que não entende. Ela quer viver uma história aqui sem antes escrever lá. E como é que se escreve? Ali está o segredo, ó. Ele diz que quando o coração dele vibrando, né, fervendo, como diz nessa outra tradução, de boas palavras, ele diz, a minha língua é como a pena de um hábil, o quê? Escritor. O que era a pena de um hábil escritor? A pena era o instrumento que antigamente usava para fazer o quê? Escrever, né? Antigamente não tinha caneta, então se pegava a pena, molhava na tinta e se escrevia. E o que ele está dizendo? Que a língua dele se torna essa pena, esse instrumento de escrever. Mas não é qualquer pena não, era a pena de um escritor habilidoso, de um escritor muito bom para escrever. Está entendendo sim ou não? E Deus é esse escritor bom, irmão. Só que às vezes o problema está sendo aqui, ó, a nossa pena. Qual que é a minha pena, pastor? Está ali, ó. Ó, a minha língua é como o quê? A pena. Aqui está o seu instrumento, ó, para você escrever uma nova história no mundo espiritual, para depois viver ela. Se você não escrever, irmão, se a sua pena não estiver funcionando bem, irmão, você não vai viver essa nova história. Você não está usando do jeito certo
essa pena que Deus te deu para escrever essa história. Mas por que eu não estou usando? Porque o teu coração parou de ferver com as palavras boas. Eu estava comentando com os irmãos aqui, antes do culto, na oração que a gente faz, o seguinte: às vezes tem gente que não entende a palavra. E aí eu já acho difícil, porque a palavra ela é bem clara. Não é porque eu sou pastor aqui que estou pregando para você, não. Mas a palavra em toda a Igreja da Graça ela é bem explicada, sim ou não? Eu acho difícil você não entender. Se não está entendendo, ora a Deus e pede: Deus, abre o meu entendimento para eu poder entender a palavra. Amém, Jesus? Porque tem gente que ouve, mas não entende nada. Pastor, não entendi nada. Mas como? Ora a Deus, porque às vezes tem algo espiritual por causa disso. Porque enquanto você estiver vindo à igreja, para o diabo não tem problema. Se você estiver vindo à igreja, ouvindo a palavra e não entendendo nada, entrando por aqui, saindo por aqui, para Satanás está ótimo. Você pode continuar vindo, que ele não vai te impedir, não. Mas ele vai continuar destruindo a sua vida. Porque, meu irmão, a palavra, ainda que tenha o louvor, a adoração, ainda que tenha a oração, o principal é a palavra de Deus. É daqui que vem a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. A palavra, como eu falei no começo, ela é o alimento de tudo que você necessita. Eu acho difícil não entender, mas vamos supor que não entenda. Então começa a orar a Deus, fala: Deus, eu tenho que entender a palavra. Não, ela tem que entrar no meu coração. Só que há casos em que a pessoa até entende a palavra, mas a mente está totalmente desligada, o coração está longe do que Deus está falando ali. E às vezes vem o culto, escuta, Deus fala, porque cada palavra é uma revelação de Deus. Mas quando sai ali, pisa o primeiro degrau da escada lá fora, já não lembra de mais nada. Já esqueceu tudo, já saiu do coração, já perdeu. O coração não chega nem a esquentar, que dirá ferver. Está entendendo, sim ou não? A palavra vai falando, mas é uma frieza às vezes tão grande que a pessoa está aqui sentada, mas a mente, o coração está completamente desligado. Meu irmão, nós precisamos voltar ao nosso coração ferver de boas palavras. Se, como diz ali, vibrar, diga glória a Deus. Mas vibrar mesmo, oh glória a Deus, que palavra abençoada, oh meu Deus, que palavra tremenda. Nós não temos esse costume, né, na Igreja da Graça, mas eu gosto às vezes de ver alguns irmãos, de vez em quando visita a Igreja da Graça, alguns irmãos que são de outros ministérios, e tem irmãos que é assim, né, o pastor está pegando, glória a Deus, é assim ou não é? Aleluia! Tá certo que tem gente que vai indo, se torna automático, né? Às vezes nem ouviu o que o pastor falou, o pastor está lá, irmão, você vai morrer, aleluia! Não está nem prestando atenção no que está falando. Aí já fica automático o negócio, né? Mas você vê que tem gente que realmente está recebendo, amém, Jesus? Tem gente que realmente o coração está vibrando, está fervendo. E você, quando recebe a palavra, como é que é? Você realmente pega aquilo, você realmente coloca no coração? Eu vejo que tem gente que marca, anota, amém, glória a Deus. Por quê? É a partir daí. Se o seu coração não chegar ao ponto de ferver, de vibrar com a palavra, tua língua não vai ser uma boa pena na mão de um hábil escritor. Você vai ser um escritor ruim. Você não vai ter o que escrever. Eu sempre digo o seguinte, eu tenho falado muito sobre a oração. E a oração escreve novas histórias, entenda. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Porque uma nova história ela vai ser escrita através de oração. Não tem como viver uma história nova sem antes ter escrito ela lá no céu. Amém, Jesus? É assim que funcionam as coisas. Primeiro ela acontece no mundo espiritual, para depois acontecer aonde? Aqui na terra. Então, se você não tiver o teu coração fervendo, vibrando com a palavra que Deus te deu, você não vai conseguir escrever. E aí eu falei que o terceiro erro que às vezes acontece é que às vezes a pessoa entende a palavra sim, a pessoa vibra, o coração ferve, mas falta a parte de escrever. Ela não usa a língua depois, ela não ora, ela não profetiza. Está entendendo o que eu estou falando? Ela não declara. O que adianta eu estar com o coração fervendo aqui, mas eu não orar? E essa parte é onde a maioria está errando. A grande maioria de nós, estou me incluindo, estamos errando. É na falta da oração. É na falta de profetizar. É na falta de declarar. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes seu coração vibra, ferve, mas quando você sente de orar, agora não dá tempo, depois eu oro. Quando teu coração está vibrando com a palavra, Deus falou com você, mas aí passou domingo, chega na segunda-feira, do jeito que você levanta, você vai dormir. Você quer falar com Deus, você quer tirar um momento para buscar Deus, e quando tira, que eu falo, é aqueles 5 minutinhos que, meu irmão, o diabo tem enganado a gente com isso.
Sabe, Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pelo dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Fazendo a gente acreditar que isso é oração. Pastor, a oração tem que ter tempo. Não digo que tem que ter tempo, porque senão vira uma religiosidade, né? Se não for menos de 1 hora de oração, não é oração. Não, você vai ver a oração que eu vou te mostrar hoje, foi curta, mas foi constante. Está entendendo o que eu estou falando? Foi constante. Olha os testemunhos aí, eu falei do Pereira até, porque 20 anos, irmão, orando por uma coisa, é perseverança. Quem está entendendo, diga amém. Você tem que continuar. Ele mesmo confessou, teve tempos que eu dei uma esmorecida, mas aí ultimamente eu intensifiquei mais. Por que hoje foi escrita, foi vivida essa história aqui? Porque vem 20 anos quase, né, sendo escrita em oração. Agora foi vivida. Quem está entendendo? Às vezes pode demorar, mas se está escrito, vai ser vivido. Diga glória a Deus. Se você estiver escrevendo, você vai viver. É você que escreve. Mas às vezes o coração está fervendo de boas palavras, mas a pena aqui só escreve maldição. Está entendendo o que eu estou falando? Às vezes o coração está fervendo de boas palavras, está vibrando, mas a pena aqui só escreve não dá, não vou conseguir, não tem jeito e tal e tudo mais. Se você não escrever, irmão, você não vai viver. Fala para o irmão do seu lado, fala, se você não escrever, você não vai viver. Amém? Não tem como contar uma história sem ela primeiro ser escrita. Escreve lá no céu, todo dia, não importa se já faz 15 anos, 5, né, igual a Fabiana, 17, igual lá o Pereira, ou 20, igual o Isaac. Isaac orou continuamente 20 anos, porquanto a sua esposa era estéril, e Deus ouviu suas orações. Diga glória a Deus. Mas vai escrevendo, Deus, eu estou escrevendo hoje, olha isso, porque eu creio que eu vou viver. E você vai, quem crê diga amém. Mas tem que escrever. O coração tem que ferver, o coração tem que vibrar. Não basta só estar aqui ouvindo, né? Ouvir todo mundo escuta porque tem audição, tem que entrar aqui, tem que esquentar aqui, tem que ferver aqui. Diga glória a Deus. Tem que ferver o coração. Jesus, mas que palavra tremenda. Não é o pastor, não, a palavra. O pastor pode ser uma criança pregando aqui, mas quando você está ligado com Deus mesmo, irmão, Deus fala com você. Diga glória a Deus. Deus fala, mas às vezes a gente está muito desligado, o coração está frio. Porque eu brinquei, falei, chega nem esquentar, que dirá ferver, né? Nem esquenta o coração. Não, tem que começar a ferver o coração. E aí você sai daqui e pega, meu irmão, essas palavras e começa a escrever com elas. O que é escrever, pastor? É você estar todo dia ali diante de Deus. Senhor, olha, o Senhor falou comigo, a tua palavra me disse isso, e você vai escrevendo, e você vai escrevendo. E meu irmão, eu creio que aquilo que você está escrevendo em oração hoje, daqui a um tempo você vai estar vivendo. Amém? Essa nova história, ela parte da sua vida de oração, ela parte do que você está escrevendo hoje, mediante as palavras que Deus tem te dado. Não existe fórmula mágica, não existe aquela varinha de pilim-pim-pim, né? Pum, pronto, você está vivendo uma nova história. Não, toda nova história foi escrita com muita oração, clamor, oração, lágrimas, propósitos, jejuns e campanhas e tudo mais. Amém, Jesus? Mas nós temos que escrever. Tem gente que, Deus muda a minha história, mas cadê ela no dia de escrever essa história? Cadê ela? Está querendo que alguém escreva para o pastor, escreve o senhor lá para mim, o senhor tem uma letra boa. Escreve uma nova história para mim lá. Irmão, cada um tem que escrever a sua. Amém? Eu posso te ajudar, fazer igual eu falei uma vez aqui, né? Igual a professora, como é que a professora faz, né? Pega a mão lá do aluno, ela coloca a mão em cima e fala, vamos lá. Aí você faz assim, o A, corta no meio. É assim ou não é? Tem professor aqui? Não, professor acho que não, né? Mas professor é assim, né? Não é desse jeito? Por quê? Se ela pegar e falar, não, pode deixar que eu escreva para você, quando é que o aluno vai aprender? Nunca. Então o pastor pode te ajudar em oração, a gente está aqui para isso, para te ajudar, para te incentivar, mas eu posso pegar em cima da sua mão, mas a tua mão tem que estar aqui. Amém, Jesus? Tem que estar. Eu posso usar a minha língua em favor da sua, mas a sua bênção sai da sua língua. A sua língua é a sua pena. Quem está entendendo, diga amém. Eu posso te abençoar, mas é a sua palavra que tem poder na sua vida. Diga glória a Deus. Amém, Jesus? Vamos ver um exemplo que eu estou falando, que eu prometi que a palavra ia ser objetiva, né? 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9. Nessa palavra aqui nós vamos estar o mês todo, tá? 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9. Em nome de Jesus. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Vai dar um glória a Deus mais forte aí.
Pela palavra? Amém? Em nome de Jesus, isso. 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9. Em nome de Jesus. Isso. Vamos ver um exemplo aqui de alguém que teve uma nova história. Deus mudou a história desse homem. E aí você vai ver tudo que nós estamos falando até agora aqui. 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9. Quem foi esse homem? O nome dele é Jabes. Ele aparece uma única vez na Bíblia, irmão. Você não vê Jabes aparecer na Bíblia em outro lugar, em nenhuma outra passagem, só aqui. Mas olha o que aconteceu na vida desse homem. 1 Crônicas capítulo 4, verso 9, diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. O que é mais ilustre? Mais respeitado, mais honrado, mais abençoado do que quem? Seus irmãos. Mas olha como começou a vida dele. Diz assim: E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Então, quando Jabes nasceu, ele já nasceu com uma história escrita pela boca da mãe dele. Está entendendo, sim ou não? E meu irmão, isso é tão verdade. Às vezes, por falta de sabedoria, a tua família, os teus pais, as pessoas na sua volta acabam determinando uma história para você, né? Falando que você não vai ser ninguém. Você não vai virar nada na vida, não. Não, mas você tem que se contentar com isso aqui, porque sua vida vai ser essa. Não, mas você tem que aceitar isso, porque ninguém fica curado dessa doença. Não, mas você tem que se conformar. Aí é o seguinte: você pode aceitar a história que os outros estão escrevendo para você, ou você pode escrever a sua. Amém, Jesus? Por quê? A mãe dele, quando ele nasceu, já colocou Jabes. Jabes significa dor, sofrimento. Ele falou, a mãe dele estava dizendo o quê? Esse aqui foi nascido com dor, foi nascido com sofrimento. Desde o ventre ele vai sofrer. Tem outras traduções que eu estava estudando lá, que fala que Jabes significa, como que é? É sofrimento, é dor, mas tem uma outra palavra que me fugiu agora. Que era um decreto, nada mais do que um decreto colocado sobre ele pela mãe dele. Mas enquanto você não tem entendimento, alguém pode dizer o que você vai ser. Alguém pode até falar. Mas quando Deus vem e fala com você, que é o que nós vimos no Salmo 45, o seu coração entende a palavra, o seu coração vibra com a palavra, você está entendendo que é Deus falando com você. A partir daquele momento você pode começar a escrever a sua história. Como, pastor? Você pode começar a orar. Ele teve esse decreto, aquilo para ele era o que a mãe tinha dito que ele ia ser, né? Sofrimento, dor. Mas o que ele fez? Ele foi escrever a história dele, ele foi falar com Deus, ele foi o quê? Orar. Amém? Ele foi orar. Provavelmente Deus falou no coração dele. Muito provável Deus tenha dado para ele uma palavra, e quando ele recebeu aquilo, olha o que ele vai falar. Presta atenção na oração desse homem. Versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de quem? Olha para o pastor, por que ele sabia que era o Deus de Israel? Provavelmente ele foi procurá-lo. Ele foi atrás. Ele foi saber quem era o Deus dos pais dele, está entendendo? Sim ou não? Quem foi a descendência dele, tal. Mas por que eu tenho que ser assim? Por que a minha vida tem que ser desse jeito? Mas por que desde o nascimento eu já sou sofrimento, eu já sou dor? E ele foi atrás do Deus de Israel. Quando ele viu, quando ele entendeu quem era o Deus de Israel, olha o que diz o versículo ainda. Ele vai orar, né? E Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, primeira coisa, se me abençoares como? Muitíssimo. Veja, ele não pede, meu irmão, uma bênção pequena, não. Ele pede que Deus venha abençoar de que maneira? Muitíssimo. Meu irmão, você tem que ser ousado. Quando você recebe a palavra, meu irmão, você tem que ir com tudo para cima daquela palavra. Você tem que ir com tudo, com aquela certeza. Se Deus ferveu o teu coração com a palavra, a bênção é sua. Não seja medíocre, não seja acanhado. Não, Deus, eu sei que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor pode me abençoar, não é pouco não. O Senhor pode me abençoar muitíssimo. Diga ao irmão do seu lado, seja ousado. Sabe o que às vezes falta no povo de Deus? Ousadia. Sabe, às vezes a gente é muito acomodado, conformado. Irmão, eu queria usar outra palavra, mas não tem não. Covarde, pronto, a palavra certa é essa. A gente se acovarda demais. Sim ou não? Mas isso é grande demais para mim, irmão, é grande demais para você, mas o tamanho do seu Deus? O tamanho do Deus que você serve? Sabe, a nossa visão às vezes é pequena, a gente até para pedir bênção a gente é limitado.
Até para pedir a bênção nós somos covardes. Oh Deus, me abençoa, mas não me abençoa muito não, porque senão tem gente que tem inveja, tem olho gordo, a outro vai ficar com... Não, Deus me abençoa muito. Amém, Jesus? Deus me abençoa, mas não me abençoa muito não, porque depois não sei se eu vou dar conta. Não, seja ousado, porque se Deus te der, Ele não vai te dar uma coisa que Ele não te preparou antes para ter. Pode ser que Ele até demore para te dar, porque está te preparando, mas queira o máximo que Deus tem para você. Amém, Jesus? Não seja covarde nesse sentido. Fala, Deus, eu vou ser ousado. Eu quero a minha família toda. Ah, mas você está pedindo muito. Eu estava esses dias lá em Santa Gertrudes, eu falei sobre Jacó. Eu não lembro se eu preguei aqui depois de novo, acho que não. Eu preguei só no dia 1º de maio. Quando o Jacó foi determinar o salário dele, ele pediu uma coisa difícil. E se você ler a Bíblia, você não vê os homens de Deus pedindo coisa fácil para Deus. Eles sabiam o Deus que eles serviam, diga glória a Deus. A coisa fácil eu mesmo faço. Amém? Coisa fácil eu não preciso de Deus. O Deus que eu sirvo é um Deus para me levar às coisas mais difíceis, às coisas mais distantes. Então ele pediu um salário que era impossível. Jacó ele pede pro Labão que ele queria que o salário dele fosse as ovelhas malhadas, salpicadas e listradas, que era a coisa mais difícil de acontecer naquela época. Mas não aconteceu? Aconteceu. Também ele fez a parte dele, ele escreveu lá a história dele primeiro pela fé, para depois viver. Foi lá, buscou lá as varas, foi lá, fez a listra lá e tudo, aí colocou diante das ovelhas, aí ele começou a viver. Então, meu irmão, seja ousado. Como é que ele começa a oração dele? Senhor, se me abençoares, como? Um pouquinho só tá bom. Não, se me abençoares, muitíssimo. Segunda coisa que ele vai falar, se os meus termos o quê? Amplificares. Isso aqui, cada domingo nós vamos ver um pouquinho, tá? Que é muita coisa. Mas isso aqui é tremendo. Meu irmão, a gente precisa crescer. O crescimento é um sinal de Deus. Você sabia disso? A multiplicação é um sinal que Deus está num negócio. Eu não aceito que não haja crescimento se Deus está num negócio. Amém, Jesus? Você tem que estender as cordas da sua tenda. Você tem que crescer. Por quê, pastor? Fala comigo assim, ó, tudo que não cresce, diminui. Não tem esse negócio de, pastor, não cresci, mas também não diminui. Não, diminuiu. Ou é uma coisa ou é outra, ou vai estar subindo ou vai estar o quê? Descendo, ou vai estar crescendo ou vai estar diminuindo. Você tem que progredir. Nós temos que procurar amplificar os nossos termos. Você tem que ter uma visão além desse limite. Todos os homens de Deus que tiveram uma nova história saíram da sua zona de conforto. Se Deus permitir, nós vamos falar de um deles aqui, que é Abraão. Primeira coisa que Deus fala para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Pastor, tem que ir embora da cidade? Não, você tem que sair da sua zona de conforto. O que é a sua terra, a sua parentela? É onde você já está confortável, onde você já conhece tudo, já conhece todo mundo e está tudo certo. Ali você não vai crescer. Onde que Deus quer nos levar para o crescimento? Uma terra que eu te mostrarei. Diga glória a Deus. Então ele pediu: Deus, aumenta os meus termos. Eu quero esse crescimento. Eu quero crescer, Senhor, se os meus termos amplificarem. Diga comigo, diga: eu quero crescer. Você tem que desejar, irmão. Não, pastor, do jeito que está bom. Não é a vontade de Deus. Porque eu digo, se você quiser estar na vontade de Deus, a vontade de Deus é o nosso crescimento, sempre. E aí ele continua a sua oração. Ele diz: e se a tua mão for comigo. Meu irmão, não adianta nada que eu possa alcançar, ainda que seja abençoado muitíssimo, ainda que eu cresça muito, meus termos se amplifiquem, se a mão de Deus não estiver comigo. Não abra mão da bênção de Deus, da direção de Deus, da presença de Deus com você. O que é a mão de Deus? Fala comigo: aprovação. Exato. Porque se você for crescer, se você for abençoado muitíssimo, mas não tiver a aprovação de Deus, não valeu nada. Amém? Não serve de nada. Eu quero sim, mas eu quero tudo com a aprovação de Deus. Eu quero a mão de Deus ali. Amém? Se a mão do Senhor não for estar, Senhor, então eu não quero. Amém? É isso que nós temos. Deus, eu quero uma nova história, mas eu quero uma nova história com a mão do Senhor ali. Eu estava falando na ministração. Se for para mim comer do melhor, que seja da mesa do Senhor. Amém? Não quero ter que sair da mesa do Senhor para ir pegar um caviar lá do mundo, da mesa do diabo.
Pode ter um caviar lá, então fica aqui. Se hoje o que você está comendo na mesa do Senhor, um exemplo, tá? Só um exemplo, é o ovo frito, é melhor comer o ovo frito na mesa do Senhor do que o caviar na mesa do capeta. Amém? Entenda. Não abra mão de ter a mão do Senhor, de ter a aprovação de Deus. Na tua oração você sempre tem que colocar isso. Por que Deus abençoou Jabes? Porque ele não falou para Deus só da bênção, ele não falou para Deus só do crescimento, ele pediu também a presença de Deus, a aprovação de Deus em tudo que ele estava fazendo. Diga glória a Deus. E por último, a última coisa que ele vai pedir, ele diz: e fizeres que do mal eu não seja o quê? Aflito. Me livra do mal, Senhor. Me livra, Senhor, porque, meu irmão, esse mundo jaz no maligno. Eu estava dizendo sexta-feira, quem estava aqui no curso Fé, eu estava falando que o diabo ele é derrotado, mas Jesus disse assim através de Pedro, né? Lá em 1 de Pedro: sede sóbrios e o que? Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa o quê? E eu já vi muita gente que foi abençoada muitíssimo, que amplificou os seus termos, que Deus era com ela, mas não vigiou, não pediu a Deus para que o guardasse, o protegesse, e fez o quê? Caiu. E caiu feio, hein? Porque quanto mais alto você vai, mais alto pode ser a queda, ou maior pode ser a queda. Então esteja vigiando sempre, sempre. Deus, me guarda do mal, me guarda das ciladas do diabo, até daquela cilada que não tem cara de cilada. Deu para entender? Sim ou não? Me livra. Nós temos que pedir a Deus nas nossas orações. A partir daí, o que aconteceu na vida de Jabes? Vamos ler juntos? Eu quero que você lê junto comigo agora para a gente encerrar. E Deus viveu. Como que ele escreveu essa história? Orando. A sua oração. Todo mundo dizia: ô Jabes, nascido com dores, né? Nascido com sofrimento. O nome Jabes é sofrimento, dor. Já tinha sido decretado desde o ventre, desde o seu nascimento. Dizem que porque o parto dele foi muito difícil, né? Mas foi lançada uma maldição, foi escrita no mundo espiritual, ainda que uma história ruim, mas foi escrita. Até uma história ruim é escrita. Mas quando ele percebeu aquilo, ele falou: não, eu não vou viver a história que minha mãe escreveu, eu vou viver a história que eu vou escrever. E ele começou a orar: Senhor, me abençoe muitíssimo. Pastor, mas só de orar, meu irmão, você não sabe o poder que tem a oração. A oração com ação, né? Com atitude. Senhor, me abençoa muitíssimo. Senhor, me abençoa muitíssimo. Senhor, amplifica os meus termos. Senhor, seja a tua mão comigo. Senhor, me livra, Senhor, do mal, não deixa que eu seja aflito. Deus vai, meu irmão, e ouve a sua oração. E qual foi o resultado da oração? O versículo 9. Volta lá no versículo 9. O que diz lá? E ele foi o único que já tinha sido desde o ventre amaldiçoado, né? Talvez dos irmãos ele fosse ali o menos privilegiado. Só que a sua oração fez com que tivesse uma nova história. E entre todos os irmãos ele foi o mais respeitado, ele foi o mais ilustre. Diga glória a Deus. Por quê, pastor? Porque ele fez o que nós vimos no Salmo 45. Ele pegou a palavra, ele conheceu o Deus de Israel, e ele foi lá e começou: a minha língua, vamos repetir isso com fé? Fala assim: a minha língua é a pena de um destro escritor. Irmão, a minha língua vai escrever a minha história. Eu falo para você, esse ano aqui vai terminar do jeito que você estiver falando. Eu sempre cito, só para a gente encerrar, prometo, agora eu prometo, tá? Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Abra sua Bíblia lá. Olha isso aqui, olha o poder que tem, meu irmão. A sua língua é a pena de um destro escritor. A sua língua é a pena de um escritor habilidoso. Amém? A sua língua escreve, irmão, escreve, mas escreve bastante. Amém, Jesus? Escreve mesmo, não fica esperando os outros escrever por você, não. Escreve, sai daqui e fala: Deus, eu vou começar a escrever a minha história. Amém? Eu vou começar a escrever uma nova história para mim, porque essa história não está boa, não. Pastor, para mim está bom, então tá bom, fica com essa aí. Amém? Mas eu quero escrever uma nova para mim. Amém?
Eu quero, pastor, eu quero escrever uma nova história para mim. Às vezes não é nem para você, às vezes você tem que, através da sua palavra, escrever uma nova história para o teu filho, para a tua filha, usar a tua língua para escrever uma nova história para a tua família, profetizar. Amém, Jesus? Pastor, mas não é ele que tem que fazer? Sim, mas enquanto ele não tem consciência, lembra que eu falei? Quando Jabes não tinha entendimento, quem escreveu a história dele foi quem? Foi a mãe. Escreveu uma história ruim, né? Escreveu uma história ruim. Quando ele teve entendimento, aí ele passou a escrever a dele. Agora você pode escrever uma história boa para quem não tem entendimento. Deus, ele não tem, mas eu vou escrever por ele. Ele vai ser isso, ele vai ser aquilo, ele vai ser aquilo outro. Eu profetizo, eu oro, eu determino, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Olha o que diz Jeremias 29:11 para a gente encerrar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Na mente de Deus, os pensamentos de Deus para nós são os melhores. Ele tem pensamento de paz, ele não tem pensamento de mal para nós. Para nos dar um fim terrível, para a gente sofrer na face dessa terra. Não, irmão. Se Deus não quisesse o melhor para nós, ele teria mandado Jesus para morrer por nós. Amém? Ele não teria mandado. Mas olha o que muda tudo. O finalzinho diz assim, ó: para vos dar o que, igreja? O fim que esperais. Agora vem cá. Como é que você está mostrando para Deus o fim que você espera? Você está dizendo para Deus o fim que você espera? Porque Deus vai te dar, ó, Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual é o fim que você espera? Como é que você espera que vai terminar esse ano? Como é que você espera que vai terminar a sua vida? Onde você espera que vai estar daqui certo tempo? Já falei isso aqui uma vez. E tem gente que não leva isso a sério. Pastor, não, eu espero que termine assim, assim, assim. Eu espero que daqui a um tempo eu esteja curado. A minha esperança daqui a um tempo, a minha família esteja toda na igreja. Mas você está escrevendo isso no mundo espiritual? Você está mostrando para Deus? Porque Deus vai te dar o fim que você espera. Então, escreva para Deus o que você espera. O Jabes falou: Deus, eu espero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Amém, Jesus? Que o Senhor venha multiplicar os meus termos. Que o Senhor venha, que a tua mão seja comigo e que do mal eu não seja aflito. E se você colocar diante de Deus o que você espera, Ele vai realizar o desejo do teu coração. Amém, Jesus? É assim que funciona. Talvez você está esperando muita coisa, mas não está orando. E eu sempre falei aqui, irmão, pior ilusão que tem é eu não plantar uma semente e eu ficar lá assim: vai nascer e vai nascer. Eu estou esperando, mas eu te pergunto, vai nascer? Eu não pus semente, eu não plantei nada. Mas eu fico lá, vai nascer. Com sorte um dia nasce. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o que muita gente, dentro da igreja às vezes ainda, está fazendo até hoje. Enganando a si mesmo. Não se engana não, você é uma pessoa inteligente, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Para de se enganar. Porque o diabo está por trás de todo engano. Ele gosta quando eu fico me enganando, porque por trás é ele quem está me enganando. Não, você quer que nasça? O que você tem que fazer? Planta a semente, rega, aí você diga: em nome de Jesus vai nascer. Amém? Porque a minha parte foi feita. A semente foi plantada. Eu sempre falo que oração é plantação. Amém, Jesus? E vai nascer, pastor? Vai. Porque na parte de Deus Ele não falha, não. Quando você escreve a história, meu irmão, Deus faz ela virar realidade. Se tiver uma história escrita, irmão, Deus faz ela se concretizar. Eu sou prova disso. Muitos de vocês também já são prova disso. Pastor, já tive sim muita história que lá atrás eu escrevi em oração, lágrimas, chorando, e hoje eu estou vivendo. Diga glória a Deus. Mas ainda tem muito mais, irmão. Ainda tem muito mais. Se você está vivendo hoje o que você escreveu lá atrás, então se você quer viver alguma coisa lá na frente, você tem que escrever quando? Hoje. Escreve agora o que você quer viver daqui a um tempo. Ó, a pena está aí. Amém? Você que tem que usar ela. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte por ela.